Lady Gaga, Britney Spears, Robbie Williams, Pat Adams, Whindersson Nunes. O que é que todos esses artistas, comediantes, pessoas do mundo da música, pessoas muito milionárias, têm em comum além do dinheiro? A depressão. Então vamos aproveitar hoje no nosso Quinta Pop para entender um pouquinho mais da história do Robbie Williams e ao compreender a sua trajetória de vida, nós vamos tentar entender o que é que acontece, o porquê pessoas tão sorridentes, pessoas que iluminam e deixam tantas pessoas felizes, têm uma vida tão difícil. Se você quer entender um pouco mais, você está no lugar certo. Eu sou o Dr. Vinícius Farani, psicólogo, e você está no Quinta Pop. Se inscrevam no nosso canal, marquem os sininhos, compartilhem, comentem, deem sugestão. Inclusive, eu gostaria que vocês dissessem qual foi o filme do Robbie Williams que você mais se emocionou, que mais te tocou. Escreve aqui e eu estou aguardando as sugestões também de vocês para que o nosso Quinta Pop sempre ganhe novos frutos. O Quinta Pop de hoje tem como incentivador a biografia de Robbie Williams, escrita por Emily Herbert, este livro aqui. Então, foi muito interessante compreender a história de Robbie Williams, porque, primeiro, que ele foi um artista que fez parte da minha vida e parte da vida de muitas pessoas. Estamos falando de um ator que participou de filmes brilhantes como Gênio Indomável, Sociedade dos Poetas Mortos, Bom Dia Vietnã, Pat Adams, Uma Babá Quase Perfeita, Uma Noite no Museu 1, Uma Noite no Museu 2. Estamos falando de um ator que ultrapassou gerações, que trouxe muito riso, que trouxe muito divertimento e que teve um final de vida bastante trágico com o seu suicídio. E o que é que está acontecendo? De alguma forma, essa biografia ela também foi incentivada pela história recente de um comediante que vem encantando o Brasil, que é o Whindersson Nunes, que recentemente está passando por um luto muito difícil pela perda de o seu filho, que sempre foi algo que ele desejou muito, mas antes dessa perda ele já vinha apresentando o quadro da depressão, que inclusive ele já tinha dado entrevistas a respeito do tema. Não tenho problema nenhum de falar, entendeu? Nenhum. Quanto mais eu puder ajudar alguém que estiver pensando que não pode falar ou que vão fazer pouco da situação dela, eu acho que você tem que falar sim, tem que conversar. Como eu tenho amigos meus que já passaram, antes disso acontecer comigo, amigos meus que passaram por isso e eu estava lá mesmo sem saber que eu estava ajudando da forma certa. Depressão e dilemas da saúde mental é algo que muitos artistas enfrentam. Então, inclusive muitos artistas da comédia. Chaplin era muito famoso não apenas pelos seus filmes tão brilhantes, né, Tempos Modernos, O Vagabundo, mas também pelo seu perfeccionismo que levava à exaustão não apenas a si, mas toda a sua equipe. Charlie Chaplin ele tinha uma mãe com transtorno mental bastante agravado e ele passou a vida com muito medo de apresentar sintomas similares ao dela. O que é que acontece para que artistas tão carinhosos, tão ricos, tão poderosos, eles venham a passar por um quadro de depressão, eles venham passar pela busca até pelo suicídio? O que é que motiva a pessoa? Será, afinal de contas, que é o grande debate aqui que nós estamos lançando hoje, será que, afinal de contas, poder, fama e dinheiro é a solução? Aparentemente não. Lógico que pode trazer muita felicidade, pode trazer muitas facilidades na vida, muitas drogas, muitas bebidas, mas também muitas compulsões, muitas exigências, muitas cobranças. E parece então que esta não é a única jornada, o único caminho para que a nossa existência seja plena. E por que falar sobre isso? Porque afinal de contas estamos passando por um contexto do qual exige da gente que nós sejamos milionários aos 18 anos, milionários aos 30 anos de idade, que você precisa ser uma pessoa cada vez mais potente, que você precisa dar certo,
e nós estamos ficando cansados, nós estamos ficando exaustos e os transtornos de ansiedade e os transtornos depressivos, não só por conta da pandemia, mas eles já vinham apresentando dados progressivos e dados, infelizmente, não muito felizes para a nossa sociedade brasileira e a sociedade mundial. Uma passagem bastante interessante nessa biografia de Robbie Williams é que ele vai apontar a terapia como um momento extremamente importante para ele alcançar o sucesso. Olha que coisa legal isso. E a gente vai tentar entender um pouquinho mais. Por quê? Robbie Williams, quando ele faz o filme Bom Dia Vietnã, ele já era um ator famoso por diversos pequenos filmes, mas principalmente por conta do stand-up, por conta de outras aparições. E todo mundo tinha uma expectativa para saber quando é que ele iria fazer verdadeiramente o sucesso, e isso era algo que ele se cobrava. Robbie Williams passou por muitos problemas de dependência do álcool, dependência de drogas, separação, então a vida dele já estava bem conturbada, sempre foi muito conturbada, até que ele conhece a terapia. E o próprio Robbie Williams chega a dizer de que acredito que a terapia tenha me ajudado a expor um nível mais profundo de comédia. Ele traz essa fala justamente dessa conexão entre a comédia e a profundidade, que é quando ele consegue, no seu personagem Bom Dia Vietnã, um personagem icônico de sua carreira, e a partir daí, então, que ele consegue integrar um pouco mais a si mesmo. Bom Dia Vietnã! Mas, obviamente, isso não foi o suficiente, porque a vida dele inteira foi uma grande luta para tentar liberar o seu passado, o seu sofrimento de vida, mas também por conta da dependência do álcool, da dependência das drogas. Uma coisa importante que a gente precisa notar é que existe uma fantasia de que quando a gente vai ganhar dinheiro, quando a gente ganha fama, parece que os problemas desaparecem. E isso pode frustrar muitas pessoas. O que a gente observa na trajetória de Robbie Williams é que ele passa, na verdade, por uma sequência de outras cobranças. Talvez o dinheiro não seja mais um problema, mas justamente com o dinheiro, justamente com o sucesso, vem a expectativa de que você tem que manter o sucesso. Robbie Williams traz na sua história muita complexidade. Quando vocês pensam que sabem alguma coisa, precisam ver de outra maneira, ainda que pareça bobagem ou errado. Vocês devem tentar, quando lerem, não considerem apenas o que o autor acha. Considerem o que vocês acham. Nesta lista de filmes especiais, existe o Patch Adams, que é uma coisa bastante interessante. O Robbie Williams, ele ajudou muitas pessoas, seja fazendo as pessoas rirem, seja no teatro, no stand-up, no cinema, mas ele também visitava muitos hospitais e cuidava das crianças. Então ele faz o filme Patch Adams, que é baseado no Doutor da Alegria, o médico que inicia todo esse movimento de cuidado, de trazer o riso para o hospital. Inclusive ele encontra com o Patch Adams, fazem amizade, e é verdade que ele deve ter ficado um tanto quanto desapontado depois, porque o Patch Adams, ele critica o filme, ele não gosta do que fizeram com o filme, porque retira do filme o cunho político, leva apenas para o riso e gera um caráter menos político, que é um elemento muito importante para o Patch Adams. I was first embarrassed by the film. I'm a political activist. I work for peace and justice. I think my government are fascists. I feel that if we don't change from a society that worships money and power over to one that worships compassion and generosity, there's no hope for human survival this century. Hollywood wanted to sell tickets. Two things sell tickets, violence and humor. And so they choose to emphasize my effort and starting the only silly hospital in history. And they left out the fact, and this is a country that refuses care to 50 million people because they're poor. It left out the fact that what I'm about is free medicine. Mm-hmm. I also, if I may, yes. I'm here in the hot seat, correct some of the things that you were reading. Okay, of course. I would never agree laughter is the best medicine. I've never said it. Friendship is clearly the best medicine.
Friendship is the most important thing in life, our relationships with those we love. É verdade que nesta mesma entrevista, o próprio Pat Adams, uma entrevista inclusive que eu recomendo que você procure aí no YouTube, você vai achar facilmente, o Pat Adams ele alega que ele passa a gostar pelo resultado do filme. Então o resultado do filme foi muito interessante, chega a ganhar 200 milhões de dólares ao redor do mundo, mas não só por isso, mas principalmente por conta do cunho positivo que esse filme ele acaba repercutindo no mundo. E uma alegoria importante do filme é que as crianças que estão no hospital e que elas dão risadas é basicamente uma gravação natural, porque as crianças são crianças que realmente estão internadas, crianças principalmente que estão em tratamento de câncer, e o Robin Williams então faz toda a brincadeira com elas e elas riem então naturalmente, então vale a pena observar isso. Hi. Mind if I sit down? Hello, my friend. Hello. Oh, look out! What is going on here? Mas vale a pena a gente abordar aqui sobre essa questão do Pat Adams, principalmente essa questão política, que a partir da comédia a gente tem uma ideia ocidental do riso pelo riso, mas o teatro grego, eles sempre traziam a questão da comédia associada ao drama. Era algo sempre muito complexo. Charlie Chaplin utilizava isso. Quando você vê tempos modernos, quando você assiste O Vagabundo principalmente, há sempre uma pitada de debates políticos, com confrontos, com sofrimentos e com superações, que faz inclusive muito eco com o arquétipo do bobo da corte, que era aquele personagem que brincava, que ria, mas era o único que conseguia rir do rei, e principalmente porque as pessoas achavam ele bobo, ele passeava por todos os lugares e tinha acesso a muitas informações. Então esse arquétipo do palhaço, ele não é um arquétipo simples, ele é extremamente complexo. Vamos aproveitar e analisar aqui essas imagens do tarô do louco. O louco, o bobo da corte, o coringa, percebam que até no jogo de cartas são peças fundamentais. São aquelas peças que se encaixam e podem solucionar alguns problemas. Então o louco ele combina sabedoria, mas ele também combina desatino. Então tudo vai depender da medida de como ser usado. Outro arquétipo presente no louco, nós temos o deus Loki, na mitologia nórdica, que agora está bem famoso aí nos filmes da Marvel. Então são aqueles personagens que são extremamente instintivos. Isso faz muito eco com a vida de Robin Williams, porque quando ele estava no stand-up, todo mundo falava justamente do instinto dele, da capacidade de fazer as pessoas rirem, de como ele se entregava ao papel. Então há uma certa sabedoria, e se vocês observarem aqui na imagem, sempre tem um cachorro acompanhado, o bobo, porque justamente esse vínculo com o instinto. Então a comédia, ela nos conecta a um lado bobo, a gente poder se permitir ser mais livre também, a se permitir errar, a rir do riso, né, rir do erro, mas também de ter um outro nível de consciência, um nível de consciência mais instintivo. Porque não dá para a gente acreditar que a nossa vida é apenas felicidade. Não dá para a gente acreditar que porque a gente tem dinheiro, ou porque a gente está no Instagram, no Facebook, ou na tela de uma televisão sorrindo, que a vida dessas pessoas é sempre sorriso. A depressão, ela carrega muitas máscaras. Então isso é muito importante.
Porque às vezes através do riso a gente pode mascarar uma tristeza, uma solidão. A compulsão pelo riso pode justamente ser um sintoma de abandono. Eu preciso desesperadamente ser aceito. Eu preciso que as pessoas gostem de mim. E aí eu faço com que as pessoas estejam rindo o tempo todo para me sentir acolhido. E isso esconde uma tristeza muito grande, porque é um desespero que está por detrás dessa camada, dessa faixa, dessa máscara de felicidade. Mas apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a política, Robin Williams era uma pessoa muito especial. Ele tinha uma amizade com o Christopher Reeves, que tão famoso como o personagem do Superman. Que sofreu um acidente dramático em 1995, se eu não me engano. Golaço. E ele passa 9 anos paraplégico depois que ele cai do cavalo e ele sofre uma lesão e a partir daí ele fica paraplégico do pescoço para baixo. E o Robin Williams era muito amigo do Christopher Reeve e ao visitá-lo no hospital pela primeira vez, ele inclusive faz uma brincadeira bastante interessante. Ele entra no hospital como falando russo, né, imitando o médico russo, dizendo que vai fazer o exame de próstata no amigo. E a partir daquele momento, o próprio Christopher Reeves indica que foi ali que ele identificou que tudo poderia voltar a ficar bem. Então, o riso, ele não é uma coisa ingênua. O riso é extremamente poderoso. O que muitas pesquisas vieram demonstrar a partir do movimento dos médicos da alegria é que o riso, a felicidade, conseguia levar o índice de serotonina, o índice de recuperação das crianças para níveis mais elevados do que o medicamento. Então, rir é algo importante, mas quem ri demais também pode estar escondendo o desespero. Então, essa convivência entre esse lado paradoxal da vida não pode ser abandonado. Nós temos uma cultura muito ingênua que vai dizer que nós temos que ser só felizes, o amor, aquela coisa muito infantilizada, daquele amor pueril, e não é à toa que nós transformamos Eros, um deus também extremamente complexo, em uma criança brincando de arco e flecha. A morte de Robin Williams, ela choca muito, obviamente, todo o contexto cultural da época e que até hoje muitas pessoas carregam muitas saudades, né, por todo o carinho. O artista ele tem essa comoção porque ele entra nas nossas casas. E a sua esposa da época, a Susan, ela então faz uma declaração após algum tempo da morte de Robin Williams. E escreve ela: nossa esperança na esteira da morte trágica de Robin, que outros encontrem forças para buscar o cuidado e o apoio que lhes sejam necessários para tratar quaisquer batalhas que estejam enfrentando, de modo que sintam menos medo. E aí vai justamente a dica para quem está enfrentando a depressão. Na verdade, Robin Williams enfrentava o vício do álcool, o vício da droga, que estava muito associado a um quadro depressivo, a um quadro de ansiedade e, no final da vida, o início de um mal de Parkinson. Então, é muito importante que a gente fique atento às pessoas ao redor. Não dá para a gente dizer que depressão é uma coisa besta, porque a pessoa às vezes está sorrindo em um momento, como se uma pessoa depressiva ela fosse apenas aquela pessoa acamada. Uma coisa que vale a pena a gente dizer é que pessoas depressivas às vezes também apresentam ansiedade. A depressão também se expressa através da agressividade, da irritação. Então não é apenas por aquele ato de estar parado, mas também é pelo excesso de movimento, pelo excesso de pensamento, pelo excesso de desejos, pela busca incessante pelo sucesso. Então não sejamos ingênuos, não sejamos negligentes com a depressão alheia e tenham bastante atenção, porque como eu já falei aqui, nós estamos numa sociedade do qual ela te convida para fora o tempo todo. Então é uma sociedade que você tem que estar postando, que você tem que estar mostrando foto, que você tem que estar bem, que você tem que estar sorrindo, porque se você não está bem,
você vai sofrer um cancelamento, porque você vai ser perseguido, porque você não está fazendo as pessoas felizes, e são cobranças, cobranças, cobranças e cobranças. E são cobranças que agora estão ao alcance das nossas mãos, dentro das nossas casas, que era uma coisa que da minha geração para trás não existia. Porque as pessoas, quando iam encontrar com a gente, elas ligavam, elas tinham vergonha de ligar, elas não ligavam a qualquer hora, diferente de hoje, que a gente está com o celular o tempo todo, que a gente recebe mensagens o tempo todo, que a gente está conectado o tempo todo, e parece que existe uma grande onda do qual nós temos que ser sempre muito positivos, muito felizes, e o recado de hoje é que o excesso de felicidade ou o excesso de desejar mostrar felicidade pode estar escondendo muito desespero, muita solidão, sentimento de rejeição. Acolham, portanto, os seus limites, acolham a sua vida e tenham carinho pelos outros. Não vamos exigir demais dos outros e nem da gente mesmo, porque no final das contas, todos vamos acabar adoecendo de tantas exigências. Para que a gente então encontre a nossa verdadeira natureza, para que a gente consiga acalentar a nossa alma e a alma daqueles que estão ao nosso redor. Às vezes, quando você perde, você ganha. Como chegamos aqui? Viagens aqui são como todo o resto. Está tudo na mente. Tudo o que precisa fazer é fechar os olhos. Se você souber para onde quer ir. Parece que a gente sabia. Você estava... Eu tentei de tudo, nada funcionou. Até você tentar se unir a mim. O que as pessoas chamam de impossíveis são as coisas que elas ainda não viram. Eu sou o Dr. Vinícius Farani, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Quinta Pop. Não esqueça de se inscrever, partilhar, que estamos fazendo aqui conteúdo gratuito e que se você não compartilhar, outras pessoas não terão acesso. Então ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro.